Comprar um Tesla hoje é bem diferente do que há um ano. Já tive vários, começando com o Model X, depois um Model 3, Model S, Cybertruck e agora um Model Y renovado. Vi a empresa mudar muito. A maioria dos alertas mudou nos últimos 6 meses. O Autopilot não acompanha mais o carro, o Full Self-Driving só está disponível por assinatura e o crédito fiscal federal para veículos elétricos acabou. A Tesla encerrou a produção dos modelos S e X. Além disso, o modelo Kugis mais acessível é bem diferente do que muitos imaginam ao comprá-lo. O site da Tesla não mostra isso de início, então hoje vou falar sobre os arrependimentos comuns de quem compra um Tesla em 2026 e o que você pode evitar antes de fechar negócio. Vamos lá! Hoje, o Model X parte de cerca de $40 mil. O Premium custa cerca de $46 mil, o Performance custa $58 mil e o novo Model Y BLX Premium $62 mil. Esses são os valores que as pessoas realmente consideram ao comprar. A principal mudança aqui é o que esse valor realmente oferece. Um Tesla novo oferece controle de cruzeiro adaptativo e recursos de segurança ativa, basicamente só isso. A Tesla inclui prevenção de saída de faixa e outros pacotes de segurança ativa de série, além do controle de cruzeiro que mantém velocidade e distância do carro à frente. O Auto Steer não está mais disponível. A Tesla retirou esse recurso dos novos Model 3 e Model Y em janeiro, então só há controle de cruzeiro, toda a direção fica por sua conta. A própria Tesla afirma em sua documentação, enquanto o controle de cruzeiro com reconhecimento de tráfego estiver ativado, você continua responsável pela direção. Por anos não era assim. O Autopilot básico já vinha com o carro, incluindo o Auto Steer, e a Tesla sempre destacou como recurso padrão de segurança. A Cybertruck, na verdade, nunca veio com isso, e agora esse recurso sumiu dos dois carros que a maioria das pessoas realmente procura. Em um carro novo, só é possível ter um Tesla controlando a direção para você assinando o pacote de direção autônoma por $99 ao mês. Hoje não há mais opção intermediária, diferentemente de anos atrás, quando existiam alternativas. Agora, ou é controle de cruzeiro, ou um sistema completo que faz tudo. Um Tesla usado ou um carro de estoque antigo pode manter o Auto Steer, pois tudo que veio de fábrica permanece com o veículo. Então isso é definitivamente algo para se ter em mente, e você vai querer conferir o contrato de compra ou a lista de softwares antes de assumir qualquer coisa. Usei o Autopilot básico por anos, principalmente em viagens longas, pois ajuda a reduzir o cansaço. Perder isso como recurso incluso altera o significado do preço base do carro, pois um Model Y de $40 mil que faz a direção por você custa esse valor mais cerca de $1.200 ao ano. A Tesla vendeu o Full Self-Driving como compra única até 14 de fevereiro deste ano por $8 mil permanecendo com o carro. Em outros momentos, na verdade, era ainda mais caro do que isso, chegando até $15 mil. Hoje, é uma assinatura nos Estados Unidos e nada mais. Por $99 mensais, você ultrapassa os antigos $8 mil em cerca de 81 meses ou pouco menos de 7 anos. Então, se você troca a cada 3 anos, assinar sempre seria mais barato, e você teria gasto cerca de $3.600 nesse período, em vez de $8 mil. Antes, para quem ficava com o carro por 8 ou 10 anos, comprar era melhor, mas agora essa opção não existe mais. O Full Self-Driving era ligado ao carro e, ao vendê-lo, acompanhava o veículo, aumentando seu valor para o comprador. Agora ela pertence a quem pagar naquele mês, sem aumentar o valor do seu carro na venda. Elon Musk também disse que os $99 podem mudar. Ele comentou sobre isso em janeiro dizendo, abre aspas, também devo mencionar que os $99 por mês pelo FSD supervisionado vão aumentar à medida que as capacidades do FSD melhorarem. O grande salto de valor ocorre quando você pode usar o celular ou dormir durante toda a viagem, com o FSD sem supervisão. A Tesla informa que, conforme a configuração e hardware, pode ser preciso um upgrade pago antes de assinar o serviço. Em certos carros, os $99 não dizem tudo. É importante conferir no aplicativo, não confiar só nisso. Isso vale especialmente para carros antigos. Todos os carros novos já saem de fábrica com hardware para o Full Self-Driving. Um novo pedido vem com um mês de Full Self-Driving grátis, e a assinatura só começa a ser cobrada depois que esse período de teste termina. Se usar um link de indicação na compra hoje, você ganha 3 meses de Full Self-Driving. Você tem 30 ou 90 dias para decidir se vai usar antes de pagar os $99, sendo essa a opção mais barata para lidar com o maior custo recorrente do vídeo. Muita gente descobre nesse mês que usa o tempo todo, e alguns percebem que meio que esquecem que está lá. As assinaturas do Full Self-Driving estão disponíveis nos Estados Unidos, Canadá, México, Porto Rico, Austrália, Nova Zelândia, Países Baixos, Lituânia, Estônia, Dinamarca e Bélgica. A lista cresce lentamente país por país, então se você está fora não pode ativar a assinatura agora.
Se você vai pagar $99 por mês na maioria dos casos, não precisa de um Model 3 Performance ou Model X Performance. Eu comprei o Model 3 Performance porque adorei o visual e a dirigibilidade dele, e então percebi que na verdade mal estava dirigindo ele eu mesmo. Eu tinha menos autonomia, suspensão mais rígida e pneus mais caros em um carro que dirigia quase sozinho. Recentemente fui na direção oposta com o meu Model Y Premium de tração traseira, usando as rodas originais, que considero a forma mais confortável de dirigir esse carro. O Full Self-Driving e a versão de performance não combinam muito para certas pessoas, porque você está pagando duas vezes por duas coisas que meio que trabalham uma contra a outra. Para quem valoriza desempenho, é o melhor dos dois mundos. Pode dirigir esportivamente às vezes e ainda ter um carro incrível para o dia a dia com condução autônoma. O Model X UL Premium custa cerca de $62 mil por ser uma edição de lançamento, única forma de adquiri-lo atualmente. Isso é $22 mil acima do preço inicial do Model X, que se 4 mil acima do Performance, tornando o Model X mais caro vendido pela Tesla. Você ganha um ano de direção autônoma, um ano de recarga gratuita nos Superchargers e um ano de conectividade Premium, além de escolher qualquer cor, interior e rodas sem custo. O engate para reboque, geralmente opcional de $1.000, já vem incluso. A série de lançamento ainda traz detalhes exclusivos no interior do carro. Pessoalmente, eu esperaria por essa, porque tudo nesse pacote que custa dinheiro dura apenas um ano e um ano passa bem rápido. A direção autônoma dura 12 meses. No 13º mês você pagará $99 mensais, assim como todos. Isso também se aplica à recarga nos Superchargers e à conectividade. Você mantém o engate de reboque, as peças de acabamento e a cor gratuita. O ano de assinaturas e conectividade, antes dos impostos, sai por $1.287. Com isso e o engate de reboque, o pacote chega a cerca de $2.300, sem contar o gasto com recarga nos Superchargers. Parte desses $22 mil compra um carro mais longo com terceira fileira de assentos, o que faz diferença aqui. Eu teria cautela ao avaliar o ano de assinaturas gratuitas, pois expiram. A Tesla tem lançado novos veículos frequentemente e faz isso propositalmente, pois cobra mais de quem quer ser um dos primeiros a comprar a nova versão. Eu mesmo errei com a Cybertruck. Paguei cerca de $20 mil a mais na Foundation Series Premium, em um caminhão de $80 mil. Em poucos meses, chegaram caminhões padrão mais baratos e melhor construídos. Modelos mais recentes de qualquer Tesla costumam ter menos desalinhamentos e defeitos, pois a produção já foi ajustada ao longo do ano. Desde então, vi esses caminhões chegando ao estoque com financiamentos antes impensáveis quando comprei o meu. A Tesla não fez anúncios ou divulgou informações oficiais sobre a duração da série de lançamento ou previsão de uma versão mais barata. Então, quando eu digo que espero um Model Y UL padrão eventualmente, e provavelmente uma versão com tração traseira, é definitivamente baseado no histórico da Tesla, nada está confirmado aqui, mas parece bastante óbvio. Fizeram isso com a Cybertruck e depois com o Model Y Juniper, então logo acontecerá com o Model Y UL também. Se você for um pouco paciente, provavelmente vai conseguir um carro melhor construído e também mais barato, porque não vai pagar aquele valor extra por receber o carro imediatamente. Se você quer a terceira fileira agora, só a série de lançamento oferece isso, e não há problema em comprar, desde que saiba o que o valor extra oferece. Seja qual for a versão escolhida, o Model Y básico tem autonomia de 321 milhas, e o Premium de 357. Esse número do adesivo aparece quando tudo dá certo, mas não é o que você vê no dia a dia, o que é importante saber. Para baterias com limite diário de 80%, como a maioria dos da Tesla, a empresa recomenda carregar até 80% e não 100%, pois o topo da carga é mais exigente para as células. A própria orientação dele sobre autonomia diz, abre aspas, mantenha o limite de carga ajustado em 80% para uso diário, só aumente para 100% quando necessário, como antes de uma longa viagem. Então, basicamente, sua autonomia diária é 80% da autonomia prometida. Em um carro com autonomia de 321 a 357 milhas, isso dá aproximadamente de 257 a 286 milhas. Isso normalmente basta para a maioria. Segundo a Administração Federal de Rodovias, o americano médio percorre cerca de 13.500 milhas por ano, ou 37 milhas diárias. Então, 257 milhas equivalem a quase uma semana de direção entre as recargas. Mas onde isso muda as coisas é em uma viagem longa, porque aquelas 350 milhas anunciadas são mais como 280 até a manhã em que você parte. O carro indica a rotina necessária, e é nisso que você deve focar. A Tesla afirma que cada bateria exige uma rotina de carregamento específica, e a tela mostra o limite recomendado para a bateria instalada. Você não precisa saber de química antes ou depois de comprar o carro, basta seguir o que o carro pede, pois alguns exigem algo diferente de 80%.
Depois tem o frio, que reduz a sua autonomia porque a bateria fica menos eficiente quando está frio e o aquecedor da cabine é um dos maiores consumidores de energia do carro. A orientação de inverno da Tesla recomenda baixar a temperatura da cabine e usar o aquecimento dos bancos, se o carro tiver esse recurso, pois consomem menos energia que o aquecedor da cabine. No inverno, muitos preferem se aquecer em vez de esquentar toda a cabine, pelo menos até certo ponto. Ative os aquecedores dos bancos e do volante e deixe a cabine um pouco mais fria que o habitual. Assim, quase não notará a diferença e a autonomia do carro será bem maior. A Tesla também diz que quando o carro está conectado, o pré-condicionamento usa energia externa em vez da bateria. Então você entra em um carro aquecido, com a bateria aquecida, e não gastou nenhum quilômetro de autonomia para isso. Você pode configurar isso com um agendamento no aplicativo e basicamente parar de se preocupar com isso. Agora, quando se trata de autonomia, a velocidade é o maior fator que você pode controlar. A Tesla coloca um número nisso em suas orientações de autonomia. Dobrar a sua velocidade pode consumir até 4 vezes mais energia por milha, porque a energia necessária para a velocidade aumenta com o quadrado da velocidade. Reduzir de 80 para 70 faz diferença que você pode ver na tela de energia em tempo real. A pressão dos pneus também é importante. A Tesla recomenda usar as calotas aerodinâmicas se o carro tiver e manter a pressão indicada na porta, pois pneu murcho aumenta a resistência ao rolamento. Os pneus também perdem pressão conforme o tempo esfria, sem que o carro necessariamente te avise. Agora, essas são todas coisas com as quais você não precisa se preocupar demais, e realmente não deveria. Os números no adesivo e o número com o qual você dirige todo dia vão ser 2 números diferentes. É importante saber disso antes, para não comprar um carro esperando fazer sua viagem semanal de 350 milhas com uma única carga sempre. Desde o início, é improvável conseguir isso no mundo real, e com o tempo, a bateria pode se degradar. Agora vamos falar sobre carregar em casa. A instalação de um carregador de nível 2 custa em média cerca de $1.700 e esse é um custo que as pessoas costumam adiar, porque ele aparece logo depois de já terem gasto $40 mil no carro. A Qmerit monitora isso e seus dados atuais indicam que o valor geralmente vai de $750 a $2.500. O que define esse valor no fim é o seu quadro de energia e a distância até onde o carro fica estacionado. Distâncias curtas até quadros com capacidade livre ficam no valor mais baixo, enquanto longas distâncias por paredes até quadros cheios elevam o custo para o topo da faixa. Se o quadro precisar ser atualizado para 200 amperes, a Qmerit estima um custo extra de $1.500 americanos a $3 mil americanos além do valor inicial, o que costuma surpreender as pessoas. Você definitivamente vai querer pedir um orçamento antes de encomendar o carro e não depois, porque onde você vai se encaixar nessa faixa depende quase totalmente do seu quadro, e isso pode mudar o quanto você realmente pode gastar no próprio carro. O Wall Connector da Tesla custa cerca de $535, e com a instalação, o total fica em torno de $2.200, oferecendo 44 milhas de autonomia por hora. Isso muitas vezes cobre vários dias de uso normal carregando durante a noite, e você acorda com o carro carregado todas as manhãs sem nem pensar nisso. Você pode reduzir a amperagem no carro se passar a noite toda, fazendo o sistema trabalhar em temperatura um pouco mais baixa. Agora, uma tomada comum de 120 volts, igual a da sua garagem, vai economizar para alguns esses $2.200. A Tesla afirma que isso fornece de 2 a 3 milhas de autonomia por hora, e recomenda que carregando à noite e dirigindo até 40 milhas por dia, você terá suas necessidades cobertas. O americano médio percorre cerca de 37 milhas por dia, então muitos provavelmente estão nessa faixa. Se você estiver abaixo disso, o carregador móvel que vem com o carro, conectado a uma tomada que você já possui, pode realmente ser suficiente para você, e você sempre pode adicionar o Wall Connector depois. A tomada de 240 volts é a opção intermediária e, segundo a Tesla, oferece até 30 milhas de autonomia por hora. É o tipo de tomada de secadora. Se já tiver uma perto do seu carro, o serviço sai bem mais barato que uma instalação completa. A Tesla oferece um kit de adaptadores que permite usar o mesmo carregador em diferentes tomadas, custando menos que instalar um circuito dedicado para um desses Wall Connectors. Estações de terceiros são opção quando estiver longe de casa. A Tesla indica o PlugShare para você encontrar essas estações, e uma estação rotulada como J1772 funciona com um adaptador, enquanto uma estação de 120 volts funciona com o carregador que você já possui. O mínimo necessário para carregar é ter alguns adaptadores, decisão que deve ser tomada antes de comprar o carro e perceber que carregar em casa pode ser caro. Se você mora em apartamento ou condomínio, provavelmente buscará o síndico ou a administração. A Tesla oferece modelos de solicitação para essa conversa, então é recomendável iniciar o processo o quanto antes. Dito isso, é possível ter um desses carros sem carregar em casa, como muitos fazem.
Se você tem carregador no trabalho ou um supercharger confiável no seu caminho, funciona. Na prática, o tempo de carregamento é mais demorado do que se imagina, e a diferença de conveniência é maior do que muitos pensam antes de experimentar. Se você precisa procurar carregador várias vezes por semana, para algumas pessoas isso pode ser uma rotina agradável, para outras pode ser muito irritante. Conectando em casa toda noite, você economiza mais tempo do que outras opções, até carros a gasolina. Mas aí vem o carregamento em viagem. Longe de casa, você usa a rede de superchargers, que segundo a Tesla já passa de 80 mil pontos no mundo, ainda sendo um dos principais motivos para escolher esse carro em vez de outros elétricos. Agora não é mais exclusivo, porque a Tesla abriu para 21 outros fabricantes, incluindo Ford, GM e Rivian. Isso, é claro, é o certo para os carros elétricos em geral. E também significa que as estações às quais você está acostumado estão ficando mais movimentadas. Alguns fabricantes posicionam as portas de carregamento em locais diferentes, fazendo carros ocuparem 2 vagas em estações projetadas para Teslas. Assim, em feriados talvez seja preciso esperar mais do que antes. A integração da Tesla com o supercarregamento é a melhor disponível. Muitos desses outros carros melhoraram bastante, mas você ainda normalmente interage com o aplicativo da Tesla, enquanto em um Tesla mesmo você só encosta de ré, conecta o cabo e já está pronto para ir. Agora, o que você realmente deve fazer é sempre traçar a rota até um supercarregador no próprio carro, em vez de simplesmente dirigir até lá, porque a Tesla diz que o carro vai pré-aquecer a bateria automaticamente enquanto você se aproxima, e uma bateria fria demora mais para carregar do que uma quente. A Tesla também mostra em tempo real a disponibilidade das vagas no aplicativo, então você pode escolher outro local antes de se comprometer com um ponto lotado, e isso é feito automaticamente durante a sua viagem. Nem toda vaga está disponível para todos. A Tesla as divide em 3 tipos. Há superchargers exclusivos para Tesla, outros para todos os elétricos com adaptador Magic Dock no posto e superchargers NACS que marcas diferentes usam com adaptador próprio. A rede está mais aberta do que antes, mas ainda não totalmente. O carregamento é mais rápido quando a bateria está com pouca carga, mas a Tesla afirma que, acima de 80%, ele desacelera, tornando muito mais demorado atingir 100% do que 80%. A velocidade muda conforme o modelo do Tesla comprado. Eles classificam o Model S em até 320 km em 15 minutos, o Model 3 ou Model X em 280, o Model X em 260 e o Cybertruck em 220, e isso também depende da sua versão. Em viagens, quase nunca vale a pena esperar carregar até 100%. Carregue o suficiente para ir com conforto até a próxima parada e deixe o planejador indicar essa porcentagem. Isso economiza dinheiro a longo prazo. Às vezes leva 20 ou 25 minutos para ir de 0 a 80% e depois mais 20 ou 25 minutos para ir de 80% a 100%. Então simplesmente não vale a pena esses 20% extras. Vale mais a pena fazer outra parada? Há ainda uma segunda rede que muitos esquecem. A Tesla possui mais de 40 mil wall connectors em pontos de carregamento de destino. Esses hotéis, restaurantes e resorts oferecem carregadores. Esses são carregadores lentos, não supercarregadores, então eles servem mesmo para as horas em que você já está estacionado em algum lugar e em uma viagem comparada para a pernoite, isso pode significar que você nunca precisa esperar por uma vaga. O custo é mais difícil de definir, pois a Tesla usa preços dinâmicos que variam conforme o movimento do local. Onde é possível, eles cobram por quilowatt-hora, e em outras áreas cobram por minuto. Alguns locais têm horários de pico e fora de pico, e a Tesla mostra os preços e horários na tela do carro antes da confirmação da parada. O custo neste vídeo não posso determinar totalmente para você, por isso é importante resolver o carregamento em casa antes de comprar, pois é a única parte que você controla. As taxas de congestionamento aqui ficaram mais rígidas. A Tesla as cobra quando o local está cheio e seu carro terminou de carregar ou já passou de 80%. Os primeiros 5 minutos são grátis, depois cobra-se por minuto até mover o carro. Então, essa é uma coisa para se lembrar em um fim de semana movimentado, e ela só aparece nesses fins de semana cheios, quando há fila no carregador. Em estações movimentadas, o carro limita automaticamente o carregamento a 80% para agilizar a fila. Agora, a outra coisa cobrada mensalmente é a conectividade Premium, por $9,99 por mês ou $99 pelo ano inteiro. A conectividade padrão vem com o carro gratuitamente, então você ainda tem alguma conectividade sem pagar nada. A padrão não oferece conexão celular, por isso recursos como tráfego em tempo real, mapas via satélite, clima, radares, visualizador da dashcam, streaming, karaokê e navegador são exclusivos da conectividade Premium. O Grok também é, assim como a câmera da cabine do Model Pad. A Tesla afirma que a versão padrão mantém mapas e navegação básicos,
e que a maioria das outras funções funciona via Wi-Fi em casa ou compartilhando a internet do celular. O que importa no dia a dia é o tráfego ao vivo na rota. Sem ele, sua navegação segue funcionando normalmente. Ela não recalcula a rota para desviar do trânsito real, algo muito valioso no trajeto diário para muitos. Você pode usar o mapa do celular ou dirigir sozinho, mas para direção totalmente autônoma é preciso conectividade premium. Sentiria falta das visualizações das câmeras nos modos Sentinela e Pet. Ver o carro pelo celular enquanto ele está estacionado em outro lugar já é um ótimo motivo, possível apenas pela rede celular. Muita gente vive sem streaming ou usa compartilhamento de internet, já que a maioria ouve áudio do celular via Bluetooth, mas a conectividade premium é conveniente, por isso muita gente a assina. Todo carro novo vem com um período de teste premium no começo, então você pode descobrir quais dessas funções realmente importam para você antes de pagar por qualquer uma delas. Mas é bom ficar atento a quando o período de teste termina, para não ser pego de surpresa com a primeira cobrança. Apple CarPlay e Android Auto não fazem parte dos recursos de conectividade da Tesla aqui. Se conectar ao celular e usar seus mapas e músicas é importante, saiba que este carro não oferece isso. Já houve rumores de integração, mas até agora nada. Por $99 ao ano eu pagaria, e a maioria dos donos faz o mesmo. Esse é praticamente o menor custo recorrente de que falamos hoje. Vamos falar sobre o dia da entrega, quando você vê se o carro é o que pediu. Todo Tesla entregue hoje já vem com IA4, também chamada de Hardware 4 pela Tesla. Proprietários que receberam carros em janeiro encontraram adesivos AP45 no computador do piloto automático. Semanas depois, a Tesla informou, via consultores de vendas, que não existe hardware 4.5 e que o AP45 era erro de rotulagem. Verifique na entrega se o carro tem o hardware e recursos pagos. A maioria dessas informações aparece no app da Tesla, nos dados do veículo, antes de aceitar o carro. Ali você notaria um carro em estoque há algum tempo sem o mesmo equipamento do que você configurou. Agora, essa é uma situação rara, mas ocasionalmente pode acontecer de eles simplesmente terem atualizado o carro e você perceber que ele está recebendo um hardware um pouco mais antigo. No dia da entrega, o mais importante são as questões da montagem do carro. É importante verificar os vãos entre os painéis e a pintura com boa iluminação, porque é muito mais fácil apontar isso antes de assinar. No dia da entrega, confira todas as telas, portas, a porta de carregamento, o carregador móvel incluído e as listas de software para saber o que o carro realmente tem, e não apenas o que você supôs. Às vezes, na empolgação de ver o carro novo, você pode não notar um arranhão que precisará consertar depois. Infelizmente, a Tesla ainda enfrenta esse problema e meu novo Model 3 Juniper de 2026 veio com um arranhão na traseira. Tentamos trocar por outro no dia da entrega, mas era o último dia do trimestre e o outro também tinha arranhões ainda piores. De qualquer forma, esse é o tipo de coisa que você quer ter documentado na sua entrega, para que se você for consertar na assistência, eles façam isso de graça. Agora, o IA5 é o próximo computador de direção autônoma, e Elon Musk afirmou em janeiro que o design está quase pronto, mas a produção em larga escala só deve ocorrer em meados de 2027. Então, qualquer coisa que você comprar hoje provavelmente vai ficar uma geração atrás em algum momento nos próximos anos, mas isso sempre acontece com esse tipo de tecnologia. Acredito que isso não deve impedir ninguém de comprar. Todos os carros entregues pela Tesla hoje usam o IA4 que recebe novos recursos constantemente. Esse é o hardware para o qual eles estão desenvolvendo a direção totalmente autônoma no momento, mas saber que esse salto vai acontecer em algum momento vai te ajudar principalmente a decidir por quanto tempo você pretende ficar com o carro. Agora vamos falar sobre comprar um carro usado, porque é aí que essa questão do hardware realmente vai ser importante. A Tesla lançou o FSD V14 Lite para carros com hardware 3 no início do ano, sendo a primeira atualização de direção autônoma desses veículos em 14 meses. Esses carros, na verdade, estavam rodando uma versão antiga do software, enquanto as versões mais recentes eram enviadas para o hardware mais novo dos carros. Então, isso é uma melhoria significativa para um número muito grande de Teslas. O hardware 3 possui apenas 15% da largura de banda de memória do IA4. A tomada de decisão é um pouco mais lenta que a versão V14 em situações complexas, tornando o sistema mais conservador em casos incomuns. A Tesla confirmou que o hardware 3 não terá autonomia não supervisionada e que esses carros receberão atualizações de hardware. Um carro com hardware 3 rodará uma versão atual do Full Self-Driving, funcionando bem para a direção supervisionada diária, mas sempre ficará atrás no software. O Full Self-Driving é a maior dúvida em um carro usado, pois parte do valor pago pelo dono original permanece com o carro e parte some quando há troca de proprietário.
As vendas do Full Self-Driving pararam em fevereiro e o programa de transferência para quem já tinha comprado continuou um pouco mais, até 31 de março de 2026. A página de suporte da Tesla informa: ao vender o veículo, o FSD supervisionado permanece no carro e estará disponível para o novo dono. Então, um Tesla usado que teve o Full Self-Driving comprado e transferido para ele mantém esse recurso na próxima venda. E essa é a única maneira restante de ter o FSD sem uma cobrança mensal. Um Tesla usado em que o dono anterior tinha assinatura, claro, não te dá nada, porque aquela assinatura era dele e termina quando ele sai. Você pode assinar sozinho quando o carro estiver em seu nome, mas confira se ao comprar um usado está levando o hardware 3 ou 4. Hoje eles estão tentando deixar a funcionalidade bem parecida entre os dois, mas sempre será a versão FSD V14 Lite nos carros com hardware 3. Se a Full Self-Driving é essencial para você, esse detalhe pode diferenciar dois carros semelhantes com preços distintos. A garantia básica limitada da Tesla é de 4 anos ou 80 mil km e a da bateria e unidade de tração varia conforme a versão. O Model X Premium, Performance ou L Premium, recebe 8 anos ou 192 mil km de garantia. O Model Y básico, seja com tração traseira ou nas 4 rodas, tem garantia de 8 anos ou 160 mil km, garantindo pelo menos 70% da capacidade da bateria ao final. A Tesla informa que a garantia acompanha o carro e passa aos novos donos quando a transferência de propriedade é feita pela própria Tesla. Você vai querer conferir isso em relação à data de entrega, e não ao ano do modelo, porque um carro que ficou parado no pátio por meses só começa a contar a garantia a partir do momento em que foi retirado desse pátio. Comprar o carro usado direto da Tesla, e não de um vendedor particular, também muda a garantia. Um carro seminovo da Tesla mantém o que restar daqueles 4 anos ou 80 mil quilômetros originais, e então a Tesla adiciona mais 1 ano ou 16 mil quilômetros assim que esse prazo acabar. A venda particular só te dá o prazo restante. O ano extra de cobertura costuma justificar a diferença de preços do mesmo carro, então avalie isso em relação ao valor anunciado. O carro possui um teste de saúde da bateria em controles, depois serviço e saúde da bateria, que mostra quanta capacidade a bateria manteve. Em um carro usado, isso pode ser a atitude mais útil antes de pagar, pois responde a uma pergunta que o odômetro não esclarece, revela a real condição da bateria. Esse teste de saúde da bateria demora bastante, então pode não ser sempre viável. Há serviços de terceiros que permitem inserir o número do chassi e consultar a saúde da bateria pelo sistema deles. Seguindo essa linha, a conectividade Premium também pode surpreender as pessoas. A conectividade padrão vale por 8 anos desde a entrega original do carro. Em um usado, você recebe apenas o tempo restante desse período. É mais difícil verificar a recarga gratuita nos Superchargers. A Tesla só exibe esses créditos para o proprietário registrado ou motorista adicionado. Então um anúncio alegando isso não pode ser totalmente confirmado até que você pegue o carro. Então basicamente, quando você está olhando um anúncio de usado, você está perguntando 3 coisas. Se o Full Self-Driving foi adquirido ou assinado, qual a garantia restante da bateria e da unidade de tração, e qual a geração do hardware. Esses 3 fatores influenciam mais o valor de um Tesla usado do que a quilometragem. Depois vem o seguro e o licenciamento. O seguro de carro elétrico é mais caro que o de carro a gasolina, e essa diferença costuma ser maior do que muitos pensam ao calcular a parcela mensal. A Insurify analisou mais de 235 milhões de cotações e descobriu que, em média, um carro elétrico custa 3.159 dólares americanos por ano para segurar, enquanto um carro a gasolina custa 2.218 dólares americanos. Isso é cerca de 42% mais caro, ou cerca de 941 dólares a mais por ano enquanto você tem o carro. Esse valor melhora em carros mais novos. Se você estiver olhando para modelos do ano 2025 ou mais novos, a diferença cai para 18%, então fica em torno de 501 dólares por ano. Isso também varia muito de estado para estado, e em 5 estados, os veículos elétricos na verdade ficaram com o mesmo preço ou até mais baratos. Em Montana ficou 4% mais barato, com 2.242 dólares para um veículo elétrico mais novo, contra 39 dólares para um carro a gasolina comparável. O Model S é o Tesla mais caro de se segurar nos dados deles, custando 58 dólares por ano. Então o próprio carro faz muita diferença. Agora, o próprio seguro da Tesla lida com isso de forma diferente, porque o Full Self-Driving já está incluída diretamente na forma como eles calculam o preço. Na versão 3.0 do Safety Score, cada milha com FSD supervisionado ativado recebe nota 100, somando-se a média ponderada das milhas dirigidas manualmente. Quanto mais o FSD dirige, maior sua pontuação de segurança e menor o prêmio do seguro. Isso já está disponível em 14 estados, e na maioria deles, se você já tiver uma apólice, isso é aplicado automaticamente na renovação.
O teste de 30 dias também serve para isso, então não é preciso assinar para ver como funciona na prática. Na Lemonade, eles ampliaram ainda mais essa ideia. Eles reduzem os custos em 50% para cada milha rodada com FSD ativado e se conectam ao carro para identificar as milhas com FSD ou dirigidas manualmente. Não há exigência de uso. No próprio site deles, eles explicam o motivo dizendo, abre aspas, com base nos dados de segurança da Tesla, segundo os quais as milhas dirigidas com FSD são 2 vezes mais seguras do que a direção manual, então essas milhas mais seguras custam menos para você. Agora, essa aqui me chama muito a atenção porque uma seguradora está precificando o risco com o próprio dinheiro dela e está fazendo isso diretamente com base nos dados da Tesla. Atualmente, a assinatura do FSD custa $99 por mês, o que dá cerca de $1.188 por ano antes dos impostos. Então, se você está assinando principalmente para reduzir o prêmio do seguro, esse desconto precisa superar $1.188 antes de fazer qualquer diferença para você e para muita gente, isso não vai acontecer. Faz mais sentido se você já pagava pelo FSD e ainda recebe desconto no seguro. Isso equilibra melhor as coisas. Atualmente, 41 estados cobram uma taxa anual extra no registro de veículos elétricos para compensar o imposto de gasolina não pago. Esse custo normalmente surge após a compra do carro, com mediana de $150 anuais. Geralmente você paga isso ao receber o carro, mas o valor é somado aos demais custos. Assim, um ano depois pode ser uma surpresa. Nova Jersey lidera com $270, Michigan vem em segundo, e Pensilvânia logo atrás com $250 Havaí e Dakota do Sul ficam em cerca de $50. 9 estados e Washington corrente contínua não cobram nada. Procure as taxas para veículos de combustível alternativo no site do Detran do seu estado para saber o valor exato onde mora, pois esse custo raramente aparece nas estimativas. Nada disso deve assustar, pois são custos anuais que você pode planejar facilmente, só precisa conhecê-los antes. Agora vamos falar sobre depreciação. Um Model Y perde cerca de 61% do valor em 5 anos, sendo esse o único custo que não pode ser planejado da mesma forma. A CarEdge estima o valor de revenda em 5 anos em cerca de $19.600. Considerando um carro vendido novo por cerca de $50 mil em boas condições e quilometragem média. Agora isso é uma média, é uma curva, e os Model Y não estão exatamente nesse mesmo preço hoje. Mas é uma tendência que vale a pena observar se você espera manter o valor do seu carro a longo prazo. A depreciação é comum nesse segmento, e carros elétricos tiveram anos difíceis no mercado de revenda, mas o dinheiro investido raramente retorna para você. Os cortes de preço também são fatores importantes aqui. Na minha experiência, um corte de $5 mil americanos em um Model Y novo reduz cerca desse valor nos usados à venda. E a Tesla tem mudado os preços mais frequentemente do que estou acostumado. Os ciclos de hardware mudam mais rápido que em carros comuns. Então um Tesla de 4 anos pode parecer mais ultrapassado que um Audi do mesmo tempo. Isso se reflete no que os compradores estão dispostos a pagar. Por fora parecem quase idênticos, mas a Tesla fez pequenas atualizações internas nesses 4 anos. A Tesla não trabalha só com anos modelo bem definidos. Já estive do lado errado disso. Paguei cerca de $16 mil a mais por um Model 3 do que ele valia 2 anos depois. E o Model S Plaid foi lançado por cerca de $5 mil a mais, caindo depois para 80 mil. A ideia de que o Full Self-Driving transformaria esses carros em ativos que se valorizam, como Elon Musk dizia, nunca se concretizou. Eu certamente teria cautela com esse argumento no futuro. O Model S e o Model X agora são exceção, pois a Tesla encerrou sua produção. O último Model S foi produzido em Fremont em maio, e a Tesla está adaptando essa parte da fábrica para montar robôs Optimus. Minha expectativa é que uma empresa que entrega milhões de Model 3 e Model X priorize esses carros quando um novo recurso é lançado. Assim como quem tinha Hardware 3 esperou enquanto o Hardware 4 recebia tudo antes. Então, comprar um Model S ou Model X hoje significa comprar um carro descontinuado, e isso é algo muito importante para se levar em consideração em relação ao preço. Eles estão ficando mais caros porque não são mais fabricados, mas a Tesla ainda dará suporte, embora não seja a prioridade da empresa. O que você realmente pode fazer em relação à desvalorização está mais ligado ao lado da compra. Você pode comprar uma versão que já está no mercado há um tempo, em vez de uma que acabou de ser lançada. Você pode evitar o preço premium de lançamento e pode ficar com o carro tempo suficiente para que a parte mais acentuada da desvalorização já tenha passado. Comprar um carro usado é outra maneira de fazer o mesmo. O leasing é a outra forma que as pessoas lidam com isso hoje em dia, e a Tesla mudou as regras sobre isso. Desde novembro de 2024, é possível comprar seu Tesla após o leasing, algo que por anos não era permitido. Existe uma taxa de compra de até $350 e Iowa e Louisiana são os 2 estados onde isso não é permitido.
Então, você pode tomar essa decisão por conta própria depois de 3 anos com os números na sua frente, em vez de ficar tentando adivinhar como vai ser daqui a alguns anos quando receber o carro. Depois a pintura e manutenção. A pintura da Tesla é mais fina e macia que a de carros alemães e japoneses, e esse custo aparece já no primeiro mês. Uma lavagem automática com escovas giratórias pode causar micro-riscos circulares que não saem, ainda mais visíveis em carros pretos e azul escuro. A lavagem automática sem toque é a opção mais segura, mas a Tesla recomenda a lavagem à mão no manual. Um revestimento cerâmico ou filme de proteção na dianteira é indicado se você pretende manter o carro por muito tempo. Marcas de pedrinhas no para-choque dianteiro são comuns nesses carros, pois não há grade para escondê-las. Dito isso, isso é algo que vai acontecer com qualquer carro, mas parece ser um pouco mais perceptível nos Teslas por causa da pintura mais macia deles. A manutenção dos veículos Tesla costuma ser baixa, um dos principais benefícios destes carros. Sem trocas de óleo, velas ou correias dentadas, a manutenção de rotina se resume ao filtro de cabine e rodízio dos pneus. Agora, a economia aí é menor do que as pessoas costumam dizer. Os pneus são a exceção, porque esses carros são pesados e entregam torque instantaneamente, então eles desgastam os pneus mais rápido do que um carro a gasolina comparável, dependendo de como você dirige. E não sai barato colocar pneus nessas rodas. A Tesla não oferece step, então é recomendável ter um compressor e um kit de reparo, já que um prego no pneu é uma das principais causas de parada na estrada. Precisam chamar assistência na estrada porque o carro está sem step. A manutenção da Tesla ocorre em picos. Você pode ir anos só trocando pneus e filtro da cabine, mas de repente surge um conserto de alguns milhares de dólares, o que surpreende. É um problema de orçamento diferente de um carro com custo anual previsível e provavelmente você vai querer reservar dinheiro para isso. A Tesla oferece um contrato de serviço estendido após o fim da garantia original e outro específico para a bateria de alta voltagem e unidade de tração do Model 3 ou Model XTU. Se isso vale a pena vai depender de quanto tempo você realmente vai ficar com o carro, que é a mesma dúvida levantada pelo momento de chegada do IA5. É uma daquelas perguntas que é muito mais fácil de responder antecipadamente, e é por isso que estou mencionando isso neste vídeo. O serviço da Tesla é todo feito pelo app, então geralmente não se liga para o departamento. Pela minha experiência, é possível falar com o gerente de serviço depois que o carro já está lá. O tempo de atendimento depende do movimento no seu centro local, e o atendimento móvel resolve muitos problemas na sua garagem. Detalhei isso em um vídeo separado sobre o serviço da Tesla, mostrando os custos dos grandes reparos, o que a garantia cobre e os tempos de espera. Então eu recomendo que você assista a esse vídeo, que está linkado na descrição abaixo, caso essa seja a parte que te preocupa. Agora, o interessante é que muitos desses custos fazem parte de ter um carro elétrico, e isso pode parecer assustador, mas muita gente paga todos esses custos e mesmo assim volta para comprar outro desses carros. A S&P Global Mobility concedeu à Tesla o prêmio geral de fidelidade à marca pelo 4º ano seguido, após analisar 13,6 milhões de registros de varejo nos Estados Unidos referentes ao ano de vendas até setembro passado. A Tesla venceu por 6 anos seguidos a categoria de maior percentual de conquista, atraindo compradores de outras marcas mais rápido que a maioria da indústria. A participação da Tesla nas vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos também voltou a subir para 59% no último trimestre de 2025, após vários trimestres de queda. Isso aconteceu em um momento em que os compradores tinham muitos outros carros elétricos para escolher. Muito disso se deve à integração de todas essas coisas, incluindo a rede de recarga. Seu Tesla te leva ao carregador, aquece a bateria no trajeto e informa o que esperar na chegada, sem app ou conta separada. Carregamento, aplicativo, atualizações e agendamento de serviços funcionam juntos, e é por isso que as pessoas pagam mais. Uma analogia seria que é como um iPhone. Para algumas pessoas, elas olham para um Android e um iPhone e se perguntam: por que as pessoas compram esse iPhone se tecnicamente existem especificações melhores nesse celular Android? A experiência diária e o ecossistema como um todo são importantes. Novamente, estou te alertando sobre esses custos, mas no dia a dia você dificilmente vai notar a maioria deles. É bom apenas estar ciente. Até agora falamos de gastos indesejados. O engate de reboque é o contrário e é a opção mais comentada. Custa $1.000, pode rebocar até 1.500 kg com engate classe 2, mas muitos não escolhem por não terem trailer. Depois elas querem suporte para bicicletas ou bagageiro e percebem que dá para adicionar depois, mas é um pouco mais difícil e mais caro. E exige uma visita a um centro de serviço. A autonomia é outro ponto, e há cerca de $6.000 de diferença entre o Model XV básico com certa quilometragem e o Premium com outra.
6 mil dólares compram só 36 milhas extras, então as pessoas preferem o carro mais barato e depois precisam planejar as viagens por anos. Se você viaja de carro, mesmo poucas vezes ao ano, para alguns esses 6 mil dólares vão valer a pena, ainda mais com os outros upgrades incluídos. Agora, as rodas de um Tesla são uma coisa que as pessoas normalmente não esperam, porque o upgrade na verdade faz você perder a autonomia, e a Tesla publica esse número de forma bem clara no site deles. Então você está pagando de 1.500 a 2 mil dólares pelo upgrade e depois devolvendo de 11 a 18 milhas de autonomia todo dia que você tiver esse carro, só por um upgrade que normalmente é só pela aparência. Normalmente, rodas maiores deixam a rodagem mais dura e os pneus mais caros. Elas são lindas e não vou dizer para você não escolhê-las. Só saiba que você meio que está pagando duas vezes, uma na hora de fazer o pedido e outra toda vez que você carrega, mesmo que seja só um pouquinho. Tração nas 4 rodas é uma decisão parecida aqui. São 2 mil dólares no modelo básico e 4 mil no Premium, sendo a única opção da lista que não pode ser adicionada depois. Se você precisa por causa do clima, vai querer, mas alguns acham que precisam e não precisam. Já sobre o interior branco, penso diferente. Já tive isso antes, e ele resistiu melhor do que muitos pensam, mas jeans escuros transferem cor para ele. Agora vamos somar todos esses custos. O Full Self-Driving custa 99 dólares por mês, a conectividade Premium é 99 dólares por ano, a taxa estadual média para veículos elétricos é 150 dólares por ano, e o carro elétrico mais novo custa cerca de 500 dólares a mais no seguro. Se você assinar tudo e morar em um estado com taxa para veículos elétricos, gastará cerca de 1.400 dólares por ano sem seguro e cerca de 1.950 dólares com seguro. Durante 5 anos de posse, o valor varia de cerca de 3.300 dólares se não assinar nada, até 9.700 dólares se assinar tudo. Em um carro de 40 mil dólares, o valor mais alto representa quase 25% do preço pago. A taxa de registro e o seguro serão cobrados independentemente, somando cerca de 650 dólares por ano. O Full Self-Driving e a conectividade Premium são, claro, escolhas que você pode fazer. A diferença entre um proprietário que assina tudo e um que não assina é de cerca de 6.400 dólares em 5 anos, usando o mesmo carro. Os créditos fiscais federais terminaram em setembro passado, então muitas comparações feitas pelas pessoas consideram isso, mas agora não existem mais. Alguns estados ainda mantêm seus próprios programas, e algumas companhias de energia também, então definitivamente vale a pena verificar localmente se há algum incentivo para veículos elétricos disponível. Agora, dito tudo isso, eu vou dizer, o carro é bom, e eu compraria um de novo. O que mudou é que agora um Tesla possui custos anuais associados, mas a Tesla não mostra isso na tela de pedido. Às vezes podem surpreender depois, mas espero que não aconteça após você ver este vídeo. De qualquer forma, acho que se você souber desses números com antecedência e decidir seguir em frente mesmo assim, não vai se arrepender. Enquanto isso, se você quiser ver como estão todos os níveis de direção autônoma atualmente e o que cada empresa realmente consegue fazer hoje, pode conferir esse vídeo cujo link está aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.